Bom, vamos lá. Galera, então a gente vai iniciar a nossa aula de geografia, tá? A nossa aula de geografia hoje, ela vai ser utilizada para o plano de nivelamento. E o plano de nivelamento, professor? Algumas semanas anteriores aí, vocês fizeram uma prova, tá? Lá na Secretaria Escolar Digital, que foi a prova da AP, tá? Avaliação da aprendizagem em processo. Essa prova, o objetivo dela é permitir que a gente consiga, né, ver as habilidades, aqueles conteúdos que vocês possuem dificuldades, para conseguir fazer aí as adaptações do currículo, retomar alguns conceitos, tá? Então, eu vou acessar aqui a plataforma do CAED só para mostrar o desempenho da sala na prova. A intenção não é mostrar a gente não vai listar, né, aluno e tal, é só mesmo vendo os dados e as habilidades, tá? Então, eu vou acessar lá a tela de resultados dessa prova, só para explicar para vocês e justificar aí o objetivo desse plano de nivelamento sobre especificamente essa habilidade que a gente vai trabalhar. Então, ó, pegar aqui o 8º ano, ensino fundamental, pegar a disciplina de geografia, que é a disciplina que a gente está estudando aqui. Ó, então a nossa sala teve 42%, tá? Aqui tá puxando os 2 oitavos, tá? O A e o B. É o percentual médio de acertos na avaliação. Foi de 42%. A rede estadual teve um percentual de 47%. Então, no nosso caso, a gente está um pouquinho abaixo da rede, tá? Eu estou falando de um geral, tá? Eu não estou pegando aluno por aluno, é geral, da sala. Aqui é o número de alunos de acordo com o desempenho, tá? Daí tem muito baixo, baixo, médio e alto. A maioria dos estudantes estão entre muito baixo e baixo, tá? Tem alguns no médio e alguns também no alto. Aqui eu vou pegar as habilidades, tá? Que foram os conteúdos onde teve mais defasagem. Então, eu tenho conteúdos que têm maior número de acerto, tá? 58%. E eu tenho alguns que têm menor número de acerto. Então, são várias as habilidades que a gente consegue pegar para trabalhar, tá? Dá para ver lá, ó, que a habilidade com maior defasagem é essa aqui, ó, a GE08. Depois eu tenho aqui com bastante defasagem também a habilidade aqui. Eu tenho a GE08 também, F07, tá? Nós trabalhamos, inclusive, semana passada, essa habilidade aqui. Nós temos a 19, enfim, são as habilidades que vocês tiveram, né, percentual de acerto e também as defasagens. Então, você analisa e consegue verificar, tá? Então, hoje, aqui é a participação por turma, tá? Turma A e turma B, nós estamos aqui, turma B, tá? Participação, tá? Enfim. Vamos lá, então. Então, hoje a gente vai trabalhar com a habilidade... Tá? Acabou aqui. Com a GE03, tá? Que é uma habilidade que está em defasagem lá na nossa avaliação AP. A GE03 é uma habilidade que está em defasagem na AP. Nós vamos trabalhar com ela hoje. É a habilidade que a gente vai desenvolver hoje na nossa aula, tá? O objetivo da nossa aula hoje é fazer, então, esse nivelamento. O que é o nivelamento? O nivelamento é nós vamos procurar, né, sanar essas dificuldades, sanar essa dificuldade que vocês tiveram na prova. Então, eu vou trabalhar com o conteúdo, a gente vai desenvolver ele, tirar as dúvidas, e no final da aula tem algumas atividades, tá? A gente desenvolver também. Então, no caderno de vocês lá, gente, já pode colocar, tá? Coloca lá no caderno o dia de hoje, o dia 9, né? 9/9, e o assunto que a gente vai trabalhar, tá? Nós vamos trabalhar hoje sobre indicadores demográficos do planeta. Percebam que esse material já foi desenvolvido também pelo CMSP, tá? Lá no primeiro bimestre. Essa AP vocês fizeram no segundo, né? Foi a segunda AP. Então, essa segunda AP, ela pegou as habilidades do primeiro bimestre. Então, esse conteúdo também foi desenvolvido lá pelo CMSP. Então, inclusive, eu peguei esse material, né? Adaptando ele, utilizando ele. Então, coloquem lá 9/9, que é o dia de hoje, e anotem pelo menos o assunto da aula, tá?
Indicadores demográficos do planeta. Anota aí, gente. Anota o assunto da aula, pelo menos. Deixa eu aumentar para vocês aqui. Vou colocar aqui o. Digitei aqui, não salvou. Plano de nivelamento. Vou aumentar já, peraí. Plano de nivelamento. Vou só colocar aqui de novo. Pronto. Aí, gente. Anotem lá, 9/9, indicadores demográficos do planeta, plano de nivelamento. Então, a gente vai estudar hoje, procurar entender como que eu faço essa contagem da população, né? Como que eu estudo a população. A gente vai ver o que é demografia, o que significa demografia e como a gente faz esse estudo. Como eu venho falando para vocês nas semanas anteriores aí, a gente vai trabalhar bastante com análise de mapa e gráfico, tá? Daqui para frente, a gente vai desenvolver bastante essa habilidade. Trabalhar mapa, trabalhar gráfico, saber ler um mapa, né? Saber identificar a informação que ele está trazendo, saber comparar informações. Nós estamos estudando a geografia, uma parte da geografia, que é a geografia política. Ou seja, a gente está analisando a situação social, econômica dos países. Então, para isso, a gente precisa aí conseguir ler um mapa com clareza, identificar as informações que ele está me passando com clareza. Tá? Então, dá um minutinho para vocês notarem aí, 9/09, que é o dia e o mês, e o assunto da aula. Indicadores demográficos do planeta, com aqui um tracinho, plano de nivelamento, que a gente vai fazer nessa aula. Anota aí, pessoal. Coloca aí. Só o que está em azul aí, ó, esse quadro em azul aí. Estourou o pneu aí. Estourou. Estourou o pneu do cara. Pessoal, já voltou? Sim. Conseguiram anotar já? Sim. Sim? Beleza. Posso passar então? Beleza. Bom, então, gente, mais uma vez, tá a habilidade que a gente vai trabalhar, tá? O código da habilidade está na tela aí. Analisar aspectos representativos da dinâmica demográfica. Aplicar os indicadores demográficos e analisar as mudanças sociais, culturais, políticas, ambientais e econômicas decorrentes da transformação demográfica em diferentes regiões do mundo. Então, a gente vai analisar, né, várias características, vários indicadores e as mudanças também que aconteceram, né, tanto na sociedade, tanto na cultura, que são os costumes, tanto no meio político, ambiental, até mesmo econômico. Tá? Qual que é a unidade temática? O sujeito e seu lugar no mundo. Então, a gente está falando, né, nessas aulas, nessa aula especificamente, a gente vai falar da questão do homem, mais uma vez, e do lugar dele dentro do mundo. Né? Como que esse sujeito, como que esse homem se situa, se organiza dentro do mundo? O que esse homem provoca no mundo? Quais são as consequências? Como que ele vive? Né? Como que ele se relaciona? Como que ele faz comércio? Qual a consequência disso? Então, qual que é o objeto do conhecimento? Diversidade e dinâmica da população mundial e também local. Então, quando a gente fala de geografia, fala de gráfico, fala de dados, né, esses indicadores, eles não são exclusivos, para analisar o estado ou o país. Eu posso também entrar no site do IBGE e pegar um gráfico que se relacione à minha cidade. Tá? Posso entrar lá e pegar um gráfico que se relacione ao município de Pindamonhangaba. Lá eu vou encontrar várias informações também a respeito da minha cidade. E por que é importante isso? Porque o governo investe, ou deveria, ou serve de base para que façam políticas públicas, ou seja, para que o governo consiga investir naquilo
que tem de dificuldade, das necessidades do povo. Lá? Bom, gente, então primeiro a gente vai começar a nossa aula com um vídeo curtinho falando sobre o censo. Alguém já ouviu falar do censo? O censo. Começa o censo com C. Alguém já ouviu falar do censo? Então a gente vai assistir um vídeo curtinho, tá? Que fala sobre o censo. Vou colocar para vocês aí, para a gente assistir. A gente vai continuar no chat. Eu vou mandar, professora. Peraí. A gente vai continuar toda a nossa aula com base nesse vídeo. Já deixem um caderno no jeito aí para fazer também as anotações, tá? Deixa eu só parar meu compartilhamento para mandar. Pessoal, presta atenção no vídeo, faça as anotações, tá? Only those who sample it many times can appreciate its truth. Quantas mudanças acontecem em 10 anos? O mundo vem se transformando de modo cada vez mais acelerado. Em 2020, estima-se que a população mundial terá por volta de 8 bilhões de habitantes. Novas tecnologias, mudanças demográficas, migrações, deslocamentos de população. Que desafios essas alterações representam? Como é o retrato atual do povo brasileiro? Quantos somos? Onde estamos? Como vivemos? Que mudanças aconteceram nas cidades? Houve grandes movimentos de população de uma área para outra? Essas e outras respostas só serão possíveis a partir do Censo 2020. O censo é a única pesquisa que vai a todos os domicílios brasileiros. Os recenseadores do IBGE vão de porta em porta, em cada cidade, para contar e conhecer nosso povo, percorrendo todo o território nacional. Os resultados permitem um retrato atualizado e preciso da população de cada pedacinho do Brasil, do menor ao maior município, de áreas rurais e urbanas. As informações do censo são estratégicas para o planejamento das ações em todos os níveis de governo e para a representação política. Elas serão a base de decisões sobre serviços de saúde, educação, emprego, condições de moradia e diversos outros assuntos. Os resultados do censo são indispensáveis para a iniciativa privada. Empresas e empreendedores podem usá-los para conhecer melhor o seu mercado e o perfil dos seus consumidores. O censo também é fonte indispensável para estudantes de diversos níveis, pesquisadores, acadêmicos e para o conhecimento da realidade brasileira. Ele cobre áreas de grupos populacionais específicos, como povos indígenas e comunidades quilombolas. O conhecimento do presente é essencial para o futuro do Brasil. Censo 2020, um país que se conhece só tem a ganhar. Bacana, né? Deu para entender aí? Qual foi o assunto do vídeo? Falando do quê? Sobre a importância do censo. Qual foi o assunto? Não consigo entender. Importância do censo. Importância do censo. Beleza. E qual que é a importância do censo, segundo o vídeo? Para conhecer a população? Para conhecer a população, né? O censo, ele permite que eu conheça a população daquele país, ou daquela cidade, ou daquele estado. A função do censo é essa, tá? O censo, ele é realizado a cada quantos anos? Alguém sabe? A cada 10 anos, né? Então, eu tive um censo em 2010 e eu teria um censo ano passado. Ano passado, nós não tivemos o censo, tá? Não aconteceu o censo. Por quê? Por conta da pandemia, o governo federal, ele falou que ele não ia conseguir fazer o censo. Quem é responsável pelo censo, na verdade, assim, quem que realiza o censo? É o IBGE, tá? Que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O IBGE, ele pertence ao governo federal, tá? O IBGE pertence ao governo federal. E o governo federal, ele alegou que ele não poderia fazer o censo ano passado por conta da verba. Não teria orçamento em caixa para isso.
Daí acontece que a justiça determinou que o governo faça o censo e até então está marcado para o ano que vem, tá? Então, certamente nós teremos o censo aí em 2022. Só que ele, em tempos normais, né, em situações normais, ele é realizado a cada 10 anos. O certo é que ele seja feito a cada 10 anos. Então, como que é o censo? O censo, o agente do IBGE, funcionário do IBGE, que ele é contratado, geralmente por tempo determinado, ele vai na casa das pessoas, né? E ele coleta várias informações, ele pergunta ali várias informações, né? Ele registra num aparelho, num dispositivo, e isso aí, depois esses dados são, né, compilados por um computador, e eu tenho os gráficos. Esses gráficos saem dessa forma, tá? Os números dos gráficos, eles saem porque tem um trabalho do censo, do IBGE. O IBGE vai lá, o censo existem outras pesquisas também, tá? Mas o principal é o censo. O cara bate na casa, ele pergunta várias informações, registra no sistema. Esse sistema, ele lê todos esses dados e gera os gráficos. É assim que a gente chega aí nos vários gráficos que nós temos sobre a densidade demográfica, sobre a realidade do país. Então, vamos lá. Que demografia, tá? Esse conceito aqui é muito importante que vocês saibam, que vocês tenham, tá? A gente vai falar sobre isso a aula toda. Demografia. Então, demografia, o que ela é? Ela é uma ciência. A gente já, acho que vocês já devem lembrar, mas vamos lá. O que é uma ciência? O que é ciência? Científico? Oi? É alguma coisa de pesquisa? Isso. A ciência é todo aquele conhecimento que ele é comprovado, tá? É um conhecimento comprovado, validado, tem evidências. Eu consigo falar e provar através de um sistema aquilo que eu estou falando para você. Então, isso é ciência. Tá? Então, vamos ver aqui a demografia. Ciência que estuda as populações humanas e suas características. Então, a demografia é a ciência, é o sistema que eu tenho para estudar a população humana, todas as suas características, como tamanho, distribuição, estrutura e composição. Então, é através da demografia que eu consigo falar qual o tamanho da população, né? Qual o tamanho da população brasileira? Qual o tamanho da população que reside na região metropolitana do Vale do Paraíba? Qual o tamanho da população que reside no estado do Rio de Janeiro? Então, essas informações eu consigo através do trabalho da demografia. Demografia é esse trabalho, tá? De conseguir mapear a população e tentar entendê-la, tentar interpretar esse dado. Então, eu analiso o tamanho, mas também a distribuição. Né? Daí eu começo a levantar vários fatores. Eu pego um mapa, eu começo a perceber que na cidade de São Paulo, na região metropolitana, eu tenho uma população muito grande, morando em pequenos territórios, em pequenos espaços. Agora, se eu pegar, por exemplo, a cidade de Queluz, aqui no estado de São Paulo, a cidade de Queluz é uma cidade próxima a Lorena, já está bem perto do Rio de Janeiro, quase na divisa. Quase, se eu não me engano, é até divisa com o Rio de Janeiro, lá com Resende. Mas, enfim, por que na cidade de Queluz eu tenho uma população muito menor, e na cidade de São Paulo, a população muito maior? Né? Então, como que essa população se distribui? Como que esse povo se divide? A estrutura da população também é uma característica, é uma parte que a demografia estuda, né? Como que está estruturada essa população? Essa população está estruturada de que forma? De que maneira? Eu tenho ela composta predominantemente estruturada por homens, por mulheres, por crianças. Então, é um trabalho da demografia também, fazer esse estudo. Qual a faixa etária que tem essa população? Eu tenho mais pessoas mais jovens, ou pessoas mais velhas. Qual a expectativa de vida que eu tenho ao nascer? Em Taubaté. E qual a expectativa que eu tenho de vida ao nascer na cidade de Angra dos Reis, por exemplo?
eu estou falando de cidade, expectativa de vida, mas também a gente pode pensar em realidades menores, talvez seja um pouco mais fácil. Qual a expectativa que eu tenho de vida nascer em Paraisópolis, São Paulo? E qual a expectativa que eu tenho de vida nascer numa comunidade muito rica em São Paulo, como é o caso dos Jardins? Será que tem diferença? Então, gente, tudo isso aí é estudado pela demografia. A demografia, ela tem o trabalho de trazer essas informações, compila, né? O que é compilar? É ler essas informações, separar e organizar elas para a gente. Ela faz esse trabalho de compilar essas informações, trazer para a gente de uma maneira mais visualmente, né? Traz de uma maneira visual, consigo ver um gráfico, analisar, e a partir daí saem as políticas públicas. Então, peraí, olha, através dos dados eu consigo perceber que eu tenho aí uma taxa de mortalidade muito grande de crianças recém-nascidas na cidade de Pinda, exemplo, tá, gente? No bairro, sei lá, no bairro Mombaça. Então, a partir dessas informações, a prefeitura também consegue investir em políticas públicas. Então está faltando investimento na alimentação, na alimentação do neonato, né, da criança, quando nasce, eu tenho que investir na alimentação. Eu tenho ali uma taxa de aborto muito grande. Por exemplo, então eu tenho que investir na alimentação da gestante, ou na orientação, enfim. Mas esses dados, eles nos permitem fazer política com ele. As empresas também utilizam esses dados, tá? Não é só o governo, não. A empresa também utiliza esses dados. Então, eu tenho ali uma população, por exemplo, eu tenho na cidade, vou dar um exemplo aqui, tá? Real. Eu tenho na cidade de Guarapari, do Espírito Santo, uma população muito grande de idosos. Tá? É uma cidade que tem muitos idosos. Inclusive, idosos que se aposentam em outras regiões, muitos aí com altos salários, boas aposentadorias, com patrimônio, e vão para Guarapari. Então, chegando em Guarapari, pensando nessa situação, eu como empresário, por exemplo, eu posso pensar, olha, qual o tipo de negócio eu posso investir em Guarapari? Eu posso investir em centros médicos especializados em terceira idade? Beleza. Posso investir em apartamentos, em construir projetos, né? Também na engenharia da construção civil, que tem uma arquitetura mais voltada para esse público, com acessibilidade, com rampas. Então, assim, a demografia, esses dados, eles são base de trabalho, matéria-prima para trabalho para o poder público, mas também, como até o vídeo falou, para a empresa, para a iniciativa privada. Mudanças que ocorrem na população ao longo do tempo. Então, outro papel da demografia é estudar aquilo que muda na população com o tempo. Tá? Nós temos mudança ao longo do tempo. Então, hoje, por exemplo, eu pego a expectativa de vida ali, eu olho a pirâmide etária, né? A divisão etária da população brasileira, e eu tenho ali pessoas, expectativa de vida, pessoas que estão na faixa de 70, 80, 60, 90, 50, 40. Não sei, se eu pegar daqui, talvez ano que vem, 2022, se tiver o censo, talvez a pandemia da Covid-19 já tenha marcado algo na nossa pirâmide etária. Então, nós tivemos aí um grande número de pessoas idosas que morreram por conta da Covid, tivemos de outras faixas etárias também, mas tivemos um número grande de pessoas idosas que morreram por conta da Covid. Então, são todas essas informações que permitem que eu consiga analisar. Eu olho o censo de 2022 e olho de 2010, por exemplo. Eu vou começar a conseguir pensar o porquê eu tenho algumas mudanças. Aí, como o crescimento populacional e as suas variáveis, nascimento, óbitos e migrações. Está aqui já, né? Nascimentos, óbitos e migrações. Então, todas as políticas públicas que são feitas pensando nisso aqui, tá? Em 2018, nós tivemos a aprovação da reforma da Previdência. A reforma da Previdência, ela aumentou a idade de aposentadoria. Se eu aposentava antes com 60 anos, hoje não aposento mais com 60, um pouquinho lá para frente. Vocês que têm aí a faixa etária de nasceram em 2008, mais ou menos, 8º ano,
a faixa de 14, 15 anos, essa média, né? 13 a 15 anos, essa faixa aí, talvez até lá já mude um pouquinho mais. Certamente vai mudar. E muda por quê? Por conta dessa análise aqui. Eu pego a pirâmide etária, eu olho lá, olha, em 2020, 2018, que foi a última reforma, né? As pessoas estavam vivendo 76 anos. Então, peraí, eu consigo aumentar um pouco a idade para que ela se aposente. Talvez daqui a alguns anos, eu vou olhar a pirâmide e falar, olha, as pessoas estão vivendo, chutando aqui, tá, gente? Vamos ver. 90 anos. Então pode trabalhar um pouquinho mais. Então, basicamente assim, através desses dados que eles procuram justificar essas mudanças também políticas. Então, eu tô assim, a gente está falando aqui sobre demografia, tá? Sobre geografia. E olha a importância que isso tem com a nossa vida. Olha a importância que eu tenho de estudar isso e linkando com a nossa vida. Eu estou falando do nosso dia a dia, falando da nossa vida, né? Isso aí tem ligação com o nosso dia a dia, com a maneira que nós consumimos, compramos, interagimos com o mundo, vivemos. Nascimentos, óbitos e também migrações, tá? Por que migrações? Nós estamos num momento da economia, que é um momento assim muito delicado, né? A economia, ela experimentou, falando do Brasil, tá? Vou falar de Brasil. Brasil tem a terceira maior inflação da América Latina. Nós só estamos atrás da América, né? Nós só estamos atrás da Argentina e do Haiti. Bom, a Argentina é um país que não tem todo o potencial que nós temos. O Haiti também nem se fala. O Haiti viveu guerras civis aí há curto tempo. Então, assim, inflação. Inflação é aumento de preço. Inflação é aumento de preço. Professor, mas qual que é a relação que tem o aumento de preço com a minha expectativa de vida? Que muda uma coisa com a outra? Gente, a alimentação é vida. Tá? A alimentação é vida. Eu sei que é muito clichê, mas vocês certamente já ouviram aquela frase que você é aquilo que você come, né? Então, a alimentação é vida. Quanto mais rica a minha alimentação, quando eu consigo comprar carne, consigo comprar peixe, consigo comprar verdura, né? Geralmente, isso tende a melhorar a minha saúde. Quando eu não consigo comprar nenhum ovo para conseguir se alimentar, a minha saúde, infelizmente, ela vai deteriorando. A expectativa que eu tenho de vida vai diminuindo. Isso está ligado com a alimentação. Então, a gente está experimentando nesse momento uma inflação, que é o quê? Um aumento de preços muito alto, muito grande. Isso aí faz com que as pessoas façam o quê? A diminuição do seu padrão de vida. E padrão de vida é tudo que vocês possam imaginar. É alimentação, é vestuário também, é acesso a lazer. Então, se você ia no cinema uma vez por mês, talvez nesse novo cenário, você tenha que ir a cada 2, 3. Né? Inclusive, em 2019, no Enem, o tema da redação foi o cinema. O acesso ao cinema. Em muitos locais no Brasil, as pessoas não têm ainda acesso ao cinema. Isso antes da pandemia. Isso antes da inflação que a gente está vivendo, experimentando agora. Que é altíssima. Os preços dos produtos não param de subir. Agora, nós temos ainda a situação da greve, uma possível greve, ou eu vou usar o termo de paralisação, tá? A paralisação dos caminhoneiros. Então, gente, tudo isso aqui afeta a estrutura do país, a população do país. Afeta o tamanho, a distribuição, a estrutura, a composição. Afeta aí as situações como nascimento, óbito, migração. Então, tudo isso que a gente está falando aqui é demografia. Tá? E assim, podem perceber que a gente está falando disso faz quase 20 minutos, é um assunto que não se esgota. Tá? A geografia é um assunto muito amplo. A geografia, ainda mais a geografia política, ela tem ligação com a nossa vida. E um assunto acaba tirando o outro. Um assunto pega o outro. É muito extenso, é muito vasto falar, né, de demografia e falar de mapeamento populacional. Bom,
Então, esse conceito aqui é importante que vocês tenham, tá? Aí no caderno de vocês. Eu vou dar um tempinho para vocês aí, 5 minutinhos, porque é curtinho, né? Para vocês, quem não anotou, anotar esse conceito no caderno de demografia. Esse conceito eu preciso que vocês tenham ele registrado no caderno de geografia. Depois eu vou precisar da foto, tá? Que vocês anotaram aí. 5 minutinhos, gente. Não mais que isso, porque a gente tem muita coisa para passar hoje. Não anotaram? Pra frente. É aquela dona lá que a voz lá das coisas. Qual delas? É Carminho, pô. Vai nessa. Ainda bem que cheguei na melhor hora, então. Nossa, mas aí. Aprendeu, né? Aquela lá que é a. Canela de. Igual uma vez. Gente, conseguiram então? Posso continuar? Não? Tá, tranquilo, tranquilo. Só perguntando. Não, mas na próxima aqui vai dar. Aí, olha, eu ia pra essa tela. A minha vez deve ter. Ela é cego, cara. E aí, terceiro. Que deveria trabalhar no circo. O cara tão pobre usando super. Era ali na frente. Tá no carinho agora. Ah, Bom, gente, então, ó, vamos retomar, tá? peraí. Tá bom, tranquilo. Não, A peraí. gente vai. Então, tranquilo. Pode ir?
Não, peraí. Vou aumentar o tamanho para vocês ficar mais fácil. Obrigada. Mas por que ele fez isso antes? Mas também. Também. De novo, hein? Ele é cego, né? Ai, amiga, deixa eu. Nem eu identifico minha letra. Verdade, eu já vi isso. Você vai ver, eu vou fazer tudo de novo. Você vai jogar na minha cara de novo. Ah, não. Você escreveu? Não é só letra. Eu ia pegar. É minha. Azul. Mas do Carlos. Deixa eu colocar o dedo. Não, do Carlos é bonitinho. A letra. Nossa. Ai, que delicado. É pra fazer entendi a letra dele. Gastei hoje essa pergunta. A minha tá vendendo. Você é louco, velho. Tem preguiça de escrever até. Daqui a pouco eu tava aprendendo a tirar o modelo. Mas ele chorar. Foi ele que deu o que você quer assim. Não, é que uma vez que tá atrás de uma Vamos lá, galera? Próximo. Vamos lá, senão não dá tempo, tá? Bom, então a gente vai agora fazer um trabalho de analisar mapa, tá? É isso que a gente vai fazer agora. Bom, esse mapa aqui é o mapa do... Nós tiramos do site do IBGE, tá? Que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E ó, vejam bem, ó, sempre que eu vou analisar, ler um mapa, né, eu tenho que ver as informações dele. Ó, caneta aqui, ó. Caneta. Então, ó, qual que é o tema desse mapa aqui? Qual é? População mundial 2017. Isso, tá a população total lá no ano de 2017, né? Aqui eu tenho, ó, a estimativa da população do país em relação à população mundial, tá? Então, o que significa isso? Qual a porcentagem da população de cada país em relação à população total? Então, ó, vejam que eu tenho cores na legenda, tá? Eu tenho que ver a minha legenda. Eu tenho cores na legenda e tenho lá os países, cada um também pintados com uma cor diferente, né? Então, aqui, ó, por exemplo, Brasil. O Brasil, ele tá aqui, ó. Então, significa o quê? Da população mundial, o Brasil representa de 0,5% a 1%. Tá? Da população mundial, o Brasil representa de 0,5% a 1%. Tá? É o nosso primeiro mapinha aí, mapa da população mundial. Bom, gente, aqui são os países mais populosos, tá? Aqui eu tenho, percebam que nesse aqui não é mapa, esse aqui é um gráfico, tá? Aqui eu tenho, ó, a área total em quilômetros quadrados e tem a população total, tá? Então, olhem lá. Eu tenho a área total e a população total. Então, aqui eu estou falando dos países mais populosos, tá? O país mais populoso do mundo, qual que é? Qual que é? Olha aí. China, né? A China tem 1 bilhão, ó, olha bem. A China tem 1 bilhão 409 milhões de pessoas, aproximadamente. E o território da China é de 9 milhões e 600 mil quilômetros quadrados.
Então, aqui eu tenho, ó, território, primeiro território, segundo, população total, tá? Então, o país mais populoso do mundo é a China, tá? A China é onde eu tenho mais gente do mundo todo. Oi? Segundo. O Japão, senhor. Japão? Aqui a gente tá vendo os países mais populosos, né? O primeiro é a China. Qual que é o segundo aí? Dá pra ver a lousa aí? Qual que é o segundo, a televisão? A Índia. A Índia, ó, eu tenho território de 3.287.000 quilômetros quadrados e a população de 1.339 milhões, tá? Então, ó, primeiro tem a Índia, depois tem a China. Qual que é o terceiro? Estados Unidos. Estados Unidos. Estados Unidos, área total, 9.831 e a população total, 324 mil. Perdão, 324 milhões, tá? Aqui é o milhar, aqui é o bilhão. Bilhão, milhão. Então, ó, países que tem mais de 1 bi é só Índia e China, tá? Ainda tá bom, então. Países que tem mais de 1 bilhão de pessoas é só a China e a Índia. O próximo país é os Estados Unidos, depois é a Indonésia, ó. A Indonésia tem... Olha, compara aqui a Indonésia com o Brasil, ó. A Indonésia tem um território de 1.913.000 quilômetros quadrados, tá? O Brasil, ó, é 8.515.000. Só que a Indonésia tem mais habitantes que o Brasil. Estão percebendo isso? O território da Indonésia é bem menor que o do Brasil, ó. Olha aqui, ó. O território da Indonésia é bem menor que o do Brasil. O território dos Estados Unidos é um pouco maior. Olha a Índia lá, ó. A Índia, o território dela é bem menor que o do Brasil e tem 5 vezes mais gente. Olha a diferença lá, ó. O Brasil tem 8.515 milhões de quilômetros quadrados. E aqui, esse gráfico está desatualizado, tá? Hoje em dia é uns 220 milhões. Mas vamos usar ele, que é mais fácil, que ele já está na tela aí. Ó, galera, eu tenho 209 milhões no Brasil, num território de 8.515 quilômetros quadrados. Lá na Índia, eu tenho um território, ó, que é quase menos que a metade do Brasil. Mas a população é 7 vezes maior. O que isso significa, será? Que as pessoas moram mais? Alguma ideia? Qual a diferença disso? Ó, eu tenho na Índia um território menor e mais gente que o Brasil. Eu tenho na China um território pouca coisa maior que o Brasil e muito mais gente. O que significa isso? Que o Brasil não é popular. Exatamente. Então, galera, na China, por exemplo, a China é um país bem apertado, né? A China é um país bem apertado. Por alguns anos, o governo chinês, ele inclusive teve o controle de natalidade, né? Então, eles controlavam o número de filhos que o casal poderia ter. Na China. A China é um país bem apertado. Então, os apartamentos, os espaços lá são bem limitados. Você não tem pessoas na China com grandes terrenos, com grandes casas. Não tem. Não cabe, né? Não cabe. O território é muito pequeno para tudo isso de população. Então, por isso, ó, vamos quebrar um pouco o preconceito aqui. Por isso que eu tenho na China alimentação, por exemplo, cobra, rato, barata, morcego. Por quê? Também. Sabe por quê? Porque é muita gente para eu alimentar em pouco território.
Então não tem animal suficiente, boi, vaca, por exemplo, tá? Boi, vaca, frango, para todo mundo. Não tem, não tem. Então, você, além de uma questão cultural, você acaba recorrendo a esses outros alimentos também. Tá? Né? A sopinha de cobra com morcego, então, é comum lá. Lá em Wuhan, né, na China, Wuhan é o maior mercado a céu aberto do mundo. Se você for no mercado de Wuhan, lá você encontra lagarto, você encontra cobra, morcego, tudo para vender, tá? Eles comem tudo, né, senhor? Oi? Eles comem tudo, né? Como de tudo, é. Foi nesse mercado de Wuhan, dizem que, segundo o que a gente tem, foi no mercado de Wuhan que teve, né, a primeira cepa ali do Covid-19. Come até de negócio lá, escorpião. Come escorpião também. Escorpião, frito, tal, na manteiga, comem também. Então, gente, lacraia, né? Comum mesmo. Comum. Por quê, gente? Ó, tá vendo como que é importante a gente estudar? A gente acaba quebrando muitos preconceitos, né? A China é um país muito grande. Tem muita gente morando na China com um território pequeno, né? Então, você acaba recorrendo a todo tipo de alimento que você tem para conseguir alimentar esse povo, né? Senhor, pergunta. Depois tem o Paquistão, Nigéria. A Nigéria, gente, acho que eu já trouxe para vocês, eu já trouxe sim, essa informação para vocês, que a Nigéria... Senhor, Oi, tem uma pergunta. pode perguntar. É por isso que o hotel lá é em Cap? Por isso que o quê? E o hotel lá é em Cap? Gente, faz o seguinte, tem como chegar mais perto do notebook, eu falar mais alto, que eu não tô conseguindo entender, não. Fala aí que a pergunta. Eu, Bruno. Fala aí. Senhor. E é por isso que o hotel lá é em Cap? Também. Eu vou lá. É por isso que o hotel na China Os hotéis, você falou dos hotéis lá, isso? Porque assim, né, eu não tenho espaço. Eu não tenho espaço. Então eu tenho que construir aonde eu encontrar. Aonde tem um espaço para colocar alguém para morar, eu coloco. Ó, para ter uma noção, a China é um país que todo mundo andar de carro na rua, não cabe, não dá. Lá é muito comum essas bicicletas elétricas, por exemplo. Não dá. Bom, então aqui eu tenho, ó, Paquistão, Nigéria, né? Nigéria, ela, em 2100, a maior cidade do mundo vai ser uma cidade nigeriana, tá? Nigéria é um país que está crescendo muito também, ó. A Nigéria tem 923 mil quilômetros quadrados, ou seja, tem pouco mais de 10% que tem território no Brasil. Só que a população da Nigéria já é quase a do Brasil, 190 milhões. Aí tem Bangladesh, tem Rússia. A Rússia não, né, gente? Olha a Rússia aqui, ó. A Rússia tem 17 milhões de quilômetros e a população é pequena. São só 143 milhões. Bom, então aqui, ó, são os 10 países mais populosos do mundo. Então, ó, olha como estudar e analisar essas informações são importantes, até para a gente quebrar muito preconceito, né? Ah, por que os chineses comem tal tipo de carne? Porque precisa, tá? A alimentação, para dar conta da alimentação dessa população, você acaba tendo que recorrer a todo tipo de alimento que tiver. E lembrando que a China ainda compra muito frango e carne do Brasil, tá? Nós, Brasil, vendemos muita carne para o mercado chinês. Muita carne que é produzida aqui vai para a China. Vendida. Vamos lá? Posso passar? Beleza. Gente, isso aqui é um mapa, tá? Isso aqui é um mapa, né, de taxa de crescimento da população. Então, aqui ele está mostrando como que a população cresceu, tá? Em cada país, ó. O Brasil está de 0 a 1%. O que é o crescimento da população, tá? Como que a população cresce? A população cresce quando nascem mais pessoas, né? Então, a população cresce a partir da reprodução, né, gente? Ó.
nasce mais pessoas, eu tenho um crescimento da população. O Brasil, o mundo como um todo, mas falando do Brasil, ele tem experimentado, de uns anos para cá, a diminuição do crescimento da população. Ou seja, as mulheres em idade fértil estão tendo menos filhos, como acontecia antigamente. Nos anos 80, 70, 60, você tinha as mulheres, né, com mais filhos. Dos anos 90, 2000 para cá, você tem uma queda da taxa de natalidade. Então, hoje em dia, é muito comum você encontrar mulheres com 2 filhos, com 1 filho, com 3 filhos. Antigamente, há uns 30 anos atrás, 20 anos atrás, o comum era você ter mulher com 5, 6, 7, 8, 9 filhos. Tá? Hoje em dia, não. Hoje em dia, eu tenho muitas mulheres que não têm filhos, tenho mulheres com 1, com 2 filhos. É muito comum, tá? Então, isso aí faz que aconteça o quê? Eu tenha menos pessoas jovens, né? A taxa de natalidade começa a diminuir. E a população começa a parar de crescer. Né? É assim que acontece. Por quê? As pessoas vão morrendo e eu não tenho gente nascendo suficiente para suprir, né, essas pessoas que vão morrendo. Então, é assim que acontece o crescimento da população. Né? Tem pessoas que morrem, pessoas que nascem. Todo dia é assim, né, gente? Todo dia morre gente e nasce gente. O negócio é que a população cresce a partir do momento que eu tenho menos pessoas morrendo e mais pessoas nascendo. Agora, quando eu tenho mais pessoas morrendo, menos pessoas nascendo, eu tende a ter, né, a diminuição do crescimento da população. Então, gente, isso aqui é bacana analisar também, que você consegue ver, por exemplo, os países da África, pegar a Nigéria ali, ó, Nigéria está a mais de 3%. Então, quer dizer que a Nigéria é um país onde eu estou tendo crescimento da população, tá? A Rússia está menos de 0%. Então, é interessante analisar esse tipo de informação, que eu consigo ter uma noção daquilo que está acontecendo no mundo, tá? Bom, galera, aqui eu tenho, esse aqui é o gráfico da população urbana, tá? O que é a população urbana? Urbana é a população que mora na cidade, tá? A população que mora na cidade, ela é chamada também, né, de população urbana. Então, se você mora... Eu falo cidade, gente, eu estou falando de área urbanizada, tá? É local asfaltado, com água tratada, com água encanada, esgoto tratado, tá? Energia elétrica. Então, tudo isso aí faz que o bairro, a rua, a comunidade, ela entre no conceito, ela se enquadra, se encaixa no que a gente chama de população urbana, né? Que faz parte da cidade. Então, aqui eu tenho, ó, a porcentagem de população urbana variando de acordo com o país, né? Eu tenho ali Brasil com mais de 80%, eu tenho Estados Unidos, Canadá. Se eu pegar aqui a América do Sul, eu já tenho alguns países que não conseguem alcançar, né, esse 80%. Né? Bolívia, enfim. Bom, esse outro gráfico que eu tenho aqui é a densidade demográfica, tá? Olhem bem que eu tenho aqui, ó, nível de densidade demográfica. O que é a famosa densidade demográfica? A densidade demográfica é o número de pessoas que eu tenho em um determinado território. Então, no Brasil, a população é grande? Só que no território é muito amplo também. Então, aqui, ó, observem que esse mapa, eu tenho nível de densidade demográfica, habitante por quilômetro quadrado. Aqui eu tenho baixo e aqui eu tenho alto, né? O roxo é o mais alto que eu tenho e o mais baixo que eu tenho é o branco. Se eu pegar o Brasil, ó, eu tenho vários pontos brancos aqui, tá? Eu tenho pouquíssimos pontos ali pintados mais escuros, que são as regiões metropolitanas, né? Que é São Paulo, Rio, Curitiba, mas principalmente Rio e São Paulo, né? Se eu pegar agora a Ásia, ó, o continente asiático, aqui eu tenho, ó, China, Japão, Índia, né? Ó, bastante pontos roxos, ó.
pink, laranja escuro. Então, o que significa? Que eu tenho mais pessoas apertadas, tá? Densidade demográfica é isso. Eu tenho um território e eu tenho a população que mora lá. Então, é a divisão de pessoas que moram por um determinado território. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho como que eu calculo a densidade demográfica. Então, gente, olha lá. Aqui eu tenho o primeiro mapa que eu mostrei, o primeiro gráfico que eu mostrei para vocês era da população total, os países mais populosos. O país mais populoso que eu tenho é China e depois Índia. Aqui eu tenho a maior densidade demográfica. Como assim a maior densidade demográfica? Aqui eu tenho os países, que eu tenho território menor e muita gente morando lá. Então, o primeiro país que eu tenho lá, ó, é Bangladesh. Né? A Bangladesh eu tenho população de 164 mil com um território de 147 mil. O que significa isso? Que a cada quilômetro quadrado eu vou ter 1.115 pessoas, tá? A cada quilômetro quadrado, 1.115 pessoas. Depois eu tenho a Índia, 407 pessoas a cada quilômetro quadrado, vai descendo. O Brasil é uma situação bem confortável, né? Eu tenho a cada quilômetro quadrado 24 pessoas. Ou seja, eu tenho a cada 1.000 quilômetros, a cada 1 quilômetro, né? A cada 1 quilômetro eu tenho 24 pessoas, tá? É a realidade do Brasil. Se eu pegar Bangladesh, eu já tenho a cada mesmo 1 quilômetro, a cada 1 quilômetro, 1.115 pessoas. Olha só a diferença, tá? Vamos ver como é que eu faço o cálculo dessa densidade demográfica. Isso aqui, gente, é o gráfico, como eu faço o cálculo, tá? Matemático da densidade demográfica. Eu tenho o total de habitantes, eu divido pela área, tá? Então, se eu tenho, por exemplo, 1 milhão de habitantes, 1 milhão de habitantes, uma área de 10 mil quilômetros quadrados, eu vou dividir e vou ter um cálculo final, tá? Então, a densidade demográfica, como que eu calculo ela? Eu pego o total de habitantes que moram numa determinada região e eu divido pela área. Daí eu chego nesses números aqui, tá? Total de habitantes dividido pela área. Se eu pegar lá, Bangladesh, 164, dividir por 147, eu vou chegar nesse número que eu tenho aí, tá? De 1.115 habitantes por quilômetro quadrado. Bom, gente, aqui eu tenho, tá, a densidade populacional do globo. Do globo, professor. O número de pessoas que moram, tá? A divisão de população por território no globo todo. Então, não é uma divisão por país. Observem bem que aqui eu tenho uma escala, tá? É um gráfico que tem uma escala. Essa minha escala começa no 0 e vai até no 200. E eu tenho os continentes, África, América Central, no caso ele dividiu aqui a América Central, do Norte e do Sul, mas é uma coisa só. Ásia, colocaram o Caribe junto aqui também, a Europa e a Oceania, tá? Então a divisão que foi feita é essa. Aonde eu tenho a maior população, densidade demográfica, em 1950, ó, é importante eu ver qual o período do gráfico, 1950, é o Caribe. Vamos ver agora, em 2015, olha a diferença, ó. Em 2015 eu tenho o Caribe, mas eu tenho a Ásia também. A Ásia, que era 45, foi para 142. A América do Sul foi para 23, continua pouco, né? A África foi para 40, ó. Então você já começa a perceber uma diferença aqui dentro dessa configuração, dessa dinâmica populacional, tá? Então, a gente está comparando aqui 2 diferentes momentos. 1950 e 2015, tá? Aí, ó, professor, aí são os continentes? Não, aqui são as regiões do globo, tá? Eles dividiram, para ficar mais fácil para a gente, através das regiões do globo.
Bom, gente, essa pergunta aqui vai ter também nas atividades, mas qual que é a diferença de população total e densidade demográfica? A população total é o número total de pessoas que moram numa cidade, num estado, num país. Isso é população total, tá? O número total de pessoas que moram em determinado território é a população total. A densidade demográfica é o número de pessoas que moram por quilômetro quadrado. Então, a diferença é essa, tá? Densidade é o número de pessoas que moram por quilômetro quadrado. E a população total já seria o total mesmo de pessoas que moram em um determinado país ou território, tá? Galera, esse gráfico aqui, esse mapa, estou trabalhando bastante com o mapa, já fala da esperança de vida ao nascer, tá? A expectativa de vida, a esperança de vida ao nascer, vai variar também de acordo com o país que eu estou vendo, tá? Então, de acordo com o país que eu estou vendo, a esperança de vida ao nascer muda. Então, em alguns países, você não tem expectativa de viver nem 50 anos. Em alguns países, você tem expectativa de viver mais de 73 anos, outros 60, 70. E, mais uma vez, estou analisando o gráfico, eu tenho que analisar todas essas informações que estão aqui presentes. Sempre que eu vou analisar um gráfico, eu tenho que ver tudo que está presente nele, tá? Só que eu tenho expectativa de vida ao nascer. Então, eu vou ver a legenda, vou comparar a cor para conseguir entender aquilo que ele está falando. O que é taxa de natalidade, tá? Dá para ver mais uma vez que o Brasil também está numa situação de natalidade reduzida, né? Aqui eu tenho o Brasil, tá? Se eu olhar lá, tá de 10% a 15% a taxa de natalidade. Não é muito. Aqui eu tenho a mortalidade infantil. Agora sim, se eu pegar a África, por exemplo, na África, como que é calculada a mortalidade infantil? É o número de bebês que morrem, tá? Bebês que morrem a cada 1.000. A cada 1.000, o número de bebês que morrem. No Brasil, eu tenho de 10 a 25, tá? Nos Estados Unidos, olha só, eu tenho menos de 10. Alguns países da África, eu tenho mais de 100. Outros eu tenho 65 a 100. Então, a gente começa a perceber, identificar, né, as diferenças que eu tenho no mundo. E se eu comparar a mortalidade infantil com a expectativa de vida, olha a semelhança. Os países que eu tenho a maior taxa de mortalidade infantil é onde eu também tenho uma menor expectativa de vida, tá? Ó, a comparação. E aqui, gente, a taxa de mortalidade, tá? A taxa de mortalidade eu tenho que dividir também, né, por país, as cores lá, eu tenho que associar sempre. Então, eu tenho menos de 4, de 4 a 8. Sempre que a gente vai analisar um gráfico um mapa desse jeito, eu sempre tenho que ficar atento a algumas informações, né? A primeira informação é o título dele, a informação que ele está trazendo, e as cores. Então, se eu pegar o Brasil aqui, o Brasil está em menos de 4. Alguns países aqui, a Rússia, está em mais de 12. Então, é um trabalho de analisar informações mesmo. Aqui, gente, é o número de refugiados, tá? O que são refugiados? São pessoas que procuram, né, tendem a fugir do seu país por conta de guerra, muitas vezes guerra política mesmo, por conta de perseguição. Tá? Pessoas que saem dos seus países, vão para outros, procurando fugir de perseguições. No Brasil, eu tenho um cenário até que confortável, né? Comparado com o mundo. Eu tenho uma bolinha ali com menos de 100 mil pessoas. Agora, se eu pegar os países, por exemplo, Síria, olha na Síria o tamanho da bola ali, ó. Olha ali no Sudão, né? Na Somália. Então, são pessoas que saem do seu país ou por conta da guerra,
ou por conta da questão financeira, né, querem uma situação melhor, ou porque não aceitam, né, a sua religião, ou porque não aceitam, né, a sua orientação sexual. Então, são pessoas que vão para outros locais por conta disso. Bom, gente, aqui, ó, refugiados por país de origem. Observem lá qual o país que está dominando. A Síria, né? A Síria, gente, é um país que sofre aí com guerras civis. É um país que não tem uma condição de vida boa para as mulheres, tá? Então, olha lá, muitas guerras na Síria, né? Então, a Síria é um país onde eu tenho a maioria da população que se refugia para outros, tá? Eu tenho Síria, Afeganistão, Sudão, Mianmar, Somália. Observe que eu não tenho aqui Brasil, não tenho Argentina, não tenho Estados Unidos. Então, isso tem uma ligação direta com a qualidade de vida da população também. Aqui são os deslocamentos internos, tá? As pessoas que migram, né, dentro do próprio continente ali. Também, mais uma vez, ó, observem aqui a questão dos países ali, né, a Síria, Oriente Médio, Somália, a situação bem prejudicada também. Atenção especial esse lado aqui, ó. O país, ó, com maior deslocamento interno também, né? Pessoas que migram, deslocamento interno é você migrar dentro do próprio país. Eu tenho mais uma vez a Síria, tá? Lembrando que a Síria é um país que vive, tá, ainda aí várias guerras civis, teve por lá muitas guerras civis. Então a Síria está no topo aqui, tá? Mais uma vez, ó, questão da Síria colocada em pauta, tá? Síria. Bom, gente, vamos lá? Então agora a gente vai para o momento de atividade da nossa aula, tá? Deixa eu só trocar a tela aqui, peraí. Como é que vai funcionar a atividade da nossa aula? Vou trocar só a tela aqui para ficar melhor para vocês. A atividade da aula vai ser assim, tá? São 5 questões sobre o que a gente acabou de falar aqui. Não precisa copiar, só responder, tá? Não tem necessidade de copiar. Se puder, quiser tirar uma foto para conseguir se basear, é melhor. Bom, vou diminuir um pouco esse zoom aqui. Qual que é a atividade, gente? Lá na folha separada do caderno, ou pode ser no próprio caderno, vai colocar as questões, responder e mandar no WhatsApp. Gente, tem 15 minutos de aula ainda, é para fazer essa atividade, tá? Não é para ficar conversando, é para fazer a atividade. Eu preciso que vocês façam e me mandem as respostas no WhatsApp, tá? Faz parte do nosso nivelamento, tudo bem? Eu vou ficar disponível aí para tirar dúvidas ou pelo Meet aqui, pode perguntar, ou pelo próprio WhatsApp, tá? O WhatsApp está aberto aqui, também já estou tirando dúvidas, tá bom? Tudo bem? Então, ó, para responder no caderno, me mandar no WhatsApp. Só tá tirando foto, gravando. Agora você vê outro, né?